A graça e a paz, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui numa noite fria, mas juntos para buscar intimidade com o Senhor, né? Buscar a graça do Senhor. E eu queria ler uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Palavra linda do Senhor, que nos mostra o seu amor, a sua grandeza. Eu queria que os irmãos, se pudessem, acompanhassem comigo. No livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21, vem dizendo: a justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrada a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas de judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a fé. Amém, irmãos? Que palavra linda, né? Palavra onde Paulo vem dizendo aos romanos que não há salvação em obras, não há salvação em igreja, não há salvação em homens. A salvação, ela vem mediante a Cristo, e a fé em Cristo, que Ele morreu, o sacrifício dele, nos traz a paz, nos traz salvação. Sabe, irmão, toda vez que nós lemos essa palavra, nós caímos numa realidade onde muitas das vezes nós nos vangloriamos de coisas bestas. Eu, quando eu era jovem e ateu, eu conhecia algumas pessoas de igreja, né, religiosos, e eles falavam assim: eu não sou igual a você, eu sou crente. Eu sou crente. Como se Deus também não fosse meu Deus. Se Ele também não tivesse morrido por mim. Se Cristo não tivesse pagado o sacrifício por mim, pagou também. Mas existia uma senhora no bairro onde eu morava, bem velhinha. E ela era um amor. E ela me tratava com carinho, apesar de eu ser um pentelho, né? Uma pessoa de comportamento errado na rua. Ela me tratava com carinho, Dona Lourdes. Dona Lourdes é uma benção. E ela expressava o amor de Cristo, e eu via que ela era diferente de mim e dos outros. De mim, que era do mundo perdido, e daqueles que se diziam de Deus religiosos, mas eram arrogantes. Eram religiosos. Mas aquela senhora, ela expressava o amor de Cristo. Às vezes ela tentava falar para mim do amor de Cristo, mas eu era perdido naquela época. Até Jesus me encontrar, né? E sabe, meus irmãos, eu vejo essa palavra e muitas pessoas dentro da igreja acham que Jesus, Deus, é só Deus da comunidade que está dentro de uma casa de oração. Não. Jesus é o Jesus, a salvação do alcoólatra, do drogado, viciado, do bandido,
do homossexual, do idólatra. Que isso, irmão? Tá louco? A Bíblia fala que Jesus não veio por são. Os sãos não precisam de médicos. Mas ele veio para os enfermos. E quem é mais enfermo do que um idólatra? Que idolatra sua placa de igreja, idolatra Deus de madeira, idolatra um homem, faz do seu pastor o seu Deus, coloca a camisa dele, na porta da igreja está a foto do pastor, não está o nome de Cristo. É idólatra. É um enfermo. Aquele que está no bar agora, no alcoolismo, aqueles que estão na biqueira agora, tragando a sua morte através de um baseado, da cocaína, do crack. Aqueles que estão neste momento no meio da sua internet, enquanto eu estou gravando um vídeo para levar o reino, ele está vendo pornografia, prostituição, está adulterando através das redes sociais, está cobiçando as mulheres através das danças nas redes sociais. É o Deus deles também. Como assim, irmão? Jesus ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu, depois de 23 anos de perdição, de depravação, de desejos maus e práticas piores, Jesus ele preparou um momento para se encontrar comigo. E ele se encontrou comigo não foi na porta de um bar, não foi numa biqueira, não foi na roda de amigos falando besteira, não foi atrás de uma tela vendo pornografia. Foi num leito. Eu enfermo, doente. Jesus foi até lá me convidar. Convidar para você ser curado? Sim. Da carne? Sim. Ele jogou essa isca. Ele falou, vai lá. E eu falei, minha esposa levou um copo de água onde o pastor tinha orado e consagrado. Eu tomei. Pela fé dela, eu tomei. E aí eu saí do hospital. E aí eu pisei a primeira vez o pé numa igreja. E não foi a igreja que me salvou, nem o pastor que lá estava. Então as pessoas são refém do lugar, né? Não, Deus tocou em mim aqui, eu vou morrer aqui. Mesmo se eu estiver vendo pecado no altar, o próprio Satanás de chifre, eu vou continuar aqui. E lá Jesus falou que me amava. Olha só. Eu precisando da cura da carne, Jesus falou que me amava. Que a luta dele seria a minha luta. E eu atrás de uma pilastra. Só que aquilo mexeu tanto comigo, ele me encontrou. Olha só, ele encontrou um ateu perdido, destruído, doente. Ele encontrou. E quantos igual a mim estão aí hoje? Precisando de ouvir falar desse amor. Falar que existiu alguém, o Filho de Deus, que morreu por nós. Ele morreu pelo alcoólatra, pelo homicida, por aquele que cometeu. Você pode achar o pecado mais hediondo para você. Para você pode ter perdão, você é homem. Mas Jesus morreu por todos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Dimas? Talvez aos olhos da sociedade, muitos falam assim, matou uma criança, tem que morrer. Espancou a esposa, tem que morrer. Você é um religioso. Pessoa sem Cristo. O ato que foi cometido foi horrível. Se tiver que pagar pela sociedade, tem que pagar perante a sociedade. Mas tem que ser apresentado Cristo para ele. Tem que falar para essa pessoa que existe um Deus que perdoa pecado se ele se humilhar e se arrepender de coração
e crê que Cristo é o seu Salvador, Jesus o salva, Jesus o restaura. Se eu contar uma historinha para vocês de um homem que tinha 2 filhinhos pequenos e ele incendiou esses 2 filhos, o que você diria? Vai ter que morrer, tem que pagar. Essa história está na Bíblia. Foi um rei chamado Manassés, queimou seus 2 filhos para um deus pagão. Foi preso, levado por gancho, jogado no fundo de uma cela, decretado sua morte. Só que ele se humilhou a Deus, se arrependeu e Deus o restaurou. Mas como isso? É porque Deus é Deus misericordioso e não cabe a você, não está nas suas mãos saber quem vai ser salvo e quem não vai. Então hoje eu queria anunciar a vocês que estão me ouvindo, talvez você está dentro de uma igreja e você é um religioso. Como eu fui em uma época. Eu ia para um culto, fazia cerimônia, sempre a mesma cerimônia, saía de lá, mas estava morto. Ou para você que está me ouvindo, que caiu em pecado e talvez ache que não tem mais chance, como eu achava também. Ei, se humilha perante os pés do Senhor. Pela fé, creia que Jesus pode salvar e Ele vai restaurar a sua vida. Por mais que o mundo vai te julgar, as pessoas vão te apontar, existe um Deus que te perdoa. Você não é melhor nem pior do que aquele que está de gravata dentro de uma casa que se chama igreja, arrotando santidade ou arrotando tempo de ministério, mas talvez eu não sinta isso. Eu queria anunciar para vocês hoje que Deus ele pode salvar e Ele quer salvar. Ele quer salvar você do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da pornografia, do adultério, da mentira, da religiosidade, da mentira que é a sua vida. Ele quer salvar. Ele pode salvar. O sacrifício dele abriu as portas da cadeia e hoje nós somos livres nele, se crermos. A Bíblia diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória, no versículo 23 da glória de Deus. Deus vem dizendo que de Adão até hoje, os que nasceram e os que vão nascer pecaram, ou irão pecar. E todos carecem de Cristo. Carecem de João, de José, de Moisés, de Abraão, de Pedro, de Paulo, de Maria. Não, o sangue deles salva. Eles intercedem por alguma coisa? Nada. Estão mortos. Mortos como todos que vão para os caminhos dos mortais. Assim como falou o rei Davi, quando falou a Salomão: filho, ser homem, ser corajoso. Eu vou para o caminho de todos os mortais. Só tem um que ressuscitou e hoje continua ressurreto, vivo e poderoso: Jesus Cristo. É só Ele que intercede por você. É só através dele que você acessa o trono do Senhor. E é somente pelo sangue dele que você vai ser restaurado e salvo. Os judeus não gostam muito disso, não. Mas somente pelo sacrifício dele. Nós não vamos ser salvos por obras, por ser bonzinho, por prática de caridade. Não. Nós vamos ser salvos pela fé em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. Não vamos ser salvos por templo de igreja, pela placa da igreja. Não. Vamos ser salvos por Cristo. Pelo sacrifício de Cristo. Pelo amor de Cristo. Pelo sangue dele derramado na cruz, que nos purifica, nos regenera. Só Cristo salva.
Sabe, na nossa igreja, nesse ano, estamos vivendo o tema, na Igreja Avivamento Bíblico, estamos vivendo o tema Vivendo em Unidade. E essa palavra aqui me traz muito isso. Porque essa palavra, Paulo vem dizendo ao Romano, não há circunciso, incircunciso, gentil, judeu, grego, não tem. Todos nós pecamos, todos estamos no mesmo balaio. E todos nós carecemos da graça de Deus, que é o sacrifício de Jesus. Quer dizer, todos nós. Não há diferença. Mas e eu que faço boas obras? E eu que... É Cristo. Se você não reconhecer que você é falho e pecador, e todo dia se humilhar e pedir, Senhor, me perdoa, tira de mim o orgulho da religião, tira de mim o pecado, tira de mim o engodo, tira tudo aquilo que não te agrada, tira o orgulho, tira a soberba, a prepotência, tira, Senhor. Não adianta. Todos nós, todos os dias nós nos convertemos. Como assim eu sou convertido? Não, você não é. Você é convencido. Todo dia nos convertemos a Cristo. Todo dia nossa rota é traçada para voltar a Cristo, voltar aos braços de Cristo. Todo dia que você acorda, Deus está falando assim, estou te dando nova oportunidade. Faça o bem hoje. Ame hoje. Perdoe hoje. Obedeça hoje. Busque a Deus hoje. Busque o favor hoje. Todo dia. E o tema da nossa igreja é vivendo em unidade. E Paulo estava falando para o romano, vocês são romanos, o povo judeu, os outros povos, as outras nações, nós somos todos pecadores. Não há melhor, não há pior. Todos somos falhos. Todos precisamos do sacrifício de Cristo, do sangue dele sobre a nossa vida. Então eu queria deixar essa mensagem hoje para vocês. Para você que conhece alguém que está caído, não tem força de voltar, porque acha que volta pelas suas forças, pelos seus méritos. Você que conhece alguém que precisa ouvir o Evangelho, que existe um Deus que pode restaurar, que perdoa, que salva. Você que conhece alguém, ou você mesmo que está ouvindo, precisa desse amor. Precisa saber que existe um Deus que entregou o seu Filho por amor de nós, para que todos nós que creiamos no Senhor não venhamos perecer, mas venhamos ter a vida eterna com Ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente prega tantas coisas das igrejas, sabe? Tantas teorias. Às vezes estamos esquecendo de pregar o básico. O amor e o poder de Cristo para salvar, restaurar, curar, libertar. Pelo nome de Cristo e pelo poder de Cristo, todas essas coisas hoje são viáveis. Inclusive a salvação. Nós não vamos ser salvos por obras, por tempo de igreja, ou pela placa de igreja, mas sim se pela fé cremos que Cristo morreu por nós, se entregou por nós. E no versículo final, no 31, diz assim, ó: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. O que quer dizer? Quem está em Cristo, ele pratica a lei. Como assim, irmão? Pelo amor de Cristo, nós amamos o Pai acima de todas as coisas. Cumprimos os 4 primeiros mandamentos. 4. E amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Cumprimos outros 6 mandamentos. Sem peso, sem fardo. Então nós somos perfeitos. Não, somos pecadores. Mas em Cristo, com os valores de Cristo, com Ele na nossa vida, o Espírito Santo atuando, conseguimos nos manter firmes, se desviar do caminho do mal, né?
Mas não porque nós podemos, como Paulo falou assim, digo fraco, eu sou forte em Cristo. Em Cristo. E porque eu mesmo não sou. Se Cristo não estiver na minha vida e não me guardar, eu peco. Eu desanimo, eu paro. Mas se Cristo for o nosso foco, nós permanecemos firmes pela fé. E a fé se renova através da esperança que Cristo vai voltar e nos buscar. Aleluia, igreja. Então, se você conhece ou você é esse alguém que de alguma maneira caiu ou se sente menos que alguém, ou alguém tem arrotado santidade na sua cara pelo tempo de igreja, ou pela roupa que usa, ou pelos seus dogmas, não se esqueça que Jesus não olha para isso. Lembre-se que Jesus está de braços abertos para receber aquele que vem a Ele. Jesus falou, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus tem poder para te aliviar do peso do pecado, da culpa, da condenação. Para tirar esse fardo de condenação, te dá o jugo dele que é leve e suave. Da salvação e do reino dele. Da alegria de estar com ele. Confia no Senhor, igreja. Espera no Senhor e o mais ele fará por você. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, sabe? Às vezes nós pregamos tantas coisas, mas nós temos que pregar o arrependimento, o perdão, a graça, o poder de Deus. Jesus nos chamou para isso. Para ir e pregar o Evangelho, as boas novas da salvação a toda criatura. Não olhe pela aparência, nem pela condição financeira. Sabe, hoje as igrejas estão abastadas. Você entra na igreja hoje, só tem pessoas que têm condição de ter uma roupa, tem comida, tem tudo, né? É dizimista. Eu dou risada quando eu vejo isso. Irmãos, não. Na igreja, o princípio principal, ser dizimista. Pode ser não é santo, se é dizimista. Eu dou risada. É ofertante. Não. A principal coisa da igreja é uma vida com Deus. É uma igreja que busca intimidade. Uma igreja que busca o Senhor. Ser dizimista é uma consequência. É o amor, né? Você é dizimista pelo amor, pela gratidão, por reconhecer que tudo é de Deus e Deus te dá tudo. Então é lindo ser dizimista. Mas sabe que o que eu vejo hoje que falta em todas as igrejas? Todas. O pobre, o necessitado, o desvalido. Sabe, é fácil abraçar o irmãozinho que te ajuda, que te dá um presente, que tá cheirosinho. Agora abraça aquele que não tem nada para te dar, para te oferecer. Aquele que não tá cheirando muito bem, não tá com bafo muito bom. Aí é mais difícil ser igreja, né? Às vezes nós fazemos mesa farta na igreja, né? Uma celebração. Mas eu não vejo chegar a essa mesa aquele que tem fome e aquele que tem sede. Eu vejo só uma comunidade religiosa. Não na minha igreja. Nem estou falando de outras igrejas, tá? Estou falando do geral. Muito triste ver essas coisas acontecendo. Às vezes na nossa igreja nós comemos que nem hoje. Uma noite fria, uma tarde fria. E talvez do culto à noite, depois do culto, vai ter um chocolatezinho quente, um abraço apertado do seu irmão.
Mas a 2 quadras da sua igreja, onde você está congregando, tem pessoas que o frio não é o pior dor, mas é a barriga que ronca de fome. E onde estão os cristãos nessa hora? E aonde está aquele que vai pregar essa palavra? Salvação e graça. Que Deus ele venha abençoar você que está ouvindo e derramar sobre a sua vida amor. Amor para ir pregar lá fora. Para defender a causa do órfão e da viúva. Para dar de comer ao que tem fome, dar de beber ao que tem sede, agasalhar ao que tem frio. É fácil ser igreja e defender causas políticas. Agora, defender a causa de Cristo, fazer o que Cristo manda, é só cristão mesmo. Levar o amor, esse amor, a salvação, toda criatura, ao que pecou, ao que está fraco, ao que está precisando. Abraçar aquele irmão que não consegue se livrar do álcool, que todo final de culto ele vem te abraçar. E você abraçar ele. E falar, eu ainda creio. Quantas pessoas no nosso meio ainda estão no vício. Mas pregue esse amor, pregue que há uma salvação. Pregue que há um caminho. Se esmere nesse amor. Para que quando alguém vier até você, você não seja um religioso, mas as pessoas vejam em você algo diferente. Em nome de Jesus. Que essa graça que foi derramada sobre todos, sobre judeus, gregos, romanos, todos, ela venha ser derramada hoje sobre sua casa, sua família, sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queria orar com vocês. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, ninguém é salvo por obras ou por tempo de igreja ou pela sua formação teológica. Ninguém é salvo por fazer caridade, Senhor. Mas todos nós pecamos e nos humilhamos, Pai. Reconhecemos que somos falhos e pedimos perdão ao Senhor. Pai, me perdoa e perdoa esse irmão que está ouvindo. Talvez ele esteja falando, eu não pequei, mas já pecou por causa do orgulho e da soberba, da sua arrogância e jactância, da altivez dos seus olhos. Então, Pai, eu peço, perdoa a minha e a vida do próximo. Perdoa porque todos nós erramos, Pai. Todos nós pecamos contra o Senhor. Mas, Senhor, derrama a graça, que o sangue do Filho do Senhor, que foi derramado naquela cruz hoje, venha lavar os corações daqueles que pecaram, Senhor. Daqueles que estão fracos, que o Senhor venha dar força. Daqueles que estão desanimados, achando, poxa, de novo eu caí no pecado, eu não consigo sair disso. Mas eu sei, Senhor, quando o seu amor penetrar no coração dele, quando ele tiver um verdadeiro encontro, ele vai ter força para vencer as barreiras, as lutas, esse pecado que tem tentado arrastá-lo para o inferno. Senhor, que a graça do Senhor nessa noite venha sobre todo o lar, toda a casa, toda a família, todo irmão e irmã, Senhor, que está ouvindo, que vai ouvir. Que a graça do Senhor, essa mensagem de fé, Pai, seja passada aos corações daqueles que precisam. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o poder do Senhor se aperfeiçoe na fraqueza. Ó, meu Pai da nossa vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida, sobre a casa desse irmão e dessa irmã, salvação, perdão, arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor, que é Deus e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente vocês.